O retorno do X no Brasil. Será que a rede social do todo-poderoso Elon Musk está de volta? Vou dar todos os detalhes aqui para vocês a respeito desse assunto. Nesta manhã tivemos uma surpresa maravilhosa com o retorno do aplicativo para alguns usuários. E eu falarei aqui todos os detalhes a respeito desse tema para você. Você que luta a respeito da liberdade de expressão, tivemos um grande apoio diretamente da Casa Branca, criticando a decisão do Alexandre de Moraes, do governo Lula, para todo mundo que quer evitar que a população tenha acesso à informação e tenha liberdade de expressão. Você que defende esse movimento, pessoal, já se inscreve no canal e compartilha esse boletim para que mais pessoas fiquem sabendo de todas as novidades que eu falarei hoje. Além dessa grande polêmica do retorno do X, sem autorização do Moraes, isso que é o mais incrível, tem aqui muita notícia de última hora, muita notícia fresquinha. O Moro se manifestou a respeito da cadeirada do Datena no Pablo Marçal e a interação dele aí surpreendeu muita gente, tem muita gente aí apoiando o senador Sérgio Moro. O Rodrigo Pacheco, que vivia aí andando do lado do Lula, ele está cada vez mais do lado do Bolsonaro. Trago uma notícia aqui muito surpresa. O Pacheco vem se dobrando, vem se curvando a toda a diretriz que o Bolsonaro sempre defendeu. Lula se dizia contrário, agora até ministros do Lula estão virando a casaca, dando o braço a torcer que o Bolsonaro estava completamente correto. Então fica até o final desse boletim, pessoal, que tem muita coisa boa. Tem o Lula apontando novos culpados para as queimadas. Você vai ficar de queixo caído que ele apontou para mais duas pessoas, para mais duas categorias que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Então fica até o final desse boletim. Já se inscreve no canal e compartilha o vídeo para que mais pessoas recebam essas informações. Pessoal, falando de queimada, a Marina já vinha falado na semana anterior que a culpa das queimadas agora era da sociedade, que o governo já tinha feito tudo o que tinha que fazer, mas se a sociedade continuar sacando fogo, o problema não ia se resolver. Então a Marina culpou a sociedade. Agora o Lula ele se irritou e disse que os bombeiros estão de forma inerte. Ele culpou a inércia dos bombeiros por não estar resolvendo as queimadas lá em Brasília. E ele também atacou uma terceira pessoa, que é o Silas Malafaia. Ele disse: Malafaia, no dia 7 de setembro, falou que ia tacar fogo no país, estão tacando. Então a culpa foi dele, que incitou os apoiadores do Bolsonaro a colocar fogo em tudo. Deixa aqui a sua opinião sobre essas declarações do presidente da República, Lula. Porque quando era o Bolsonaro presidente, Lula deu uma receita de tudo que tinha que fazer para controlar os incêndios, colocar o exército na rua. Para ele era muito fácil fazer tudo, e agora que ele está na situação, a gente não vê o governo dar conta de nada. Então, antes a culpa era do Bolsonaro, e agora a culpa não é do governo, de acordo aí com a visão do Lula e da Marina. Como dizem, o mundo não dá voltas, ele capota, né, pessoal? Então, Lula aí queimando a língua e apontando o dedo para todo mundo. Sérgio Moro se manifestou a respeito da cadeirada do Datena no Pablo Marçal. Quem vocês acham que ele apoiou nessa situação? Vai comentando, vai comentando. Então, na verdade, ele usou essa situação aí para falar de algo mais absurdo. Olha aqui a postagem que o Sérgio Moro fez. A cadeirada inaceitável. É menos escandalosa do que a volta de Lula depois de toda a roubalheira nos governos do PT à presidência. Então, desde então, não há limites para o que há errado no Brasil. Ele disse que o estopim de tudo que está acontecendo errado no Brasil foi o retorno do Lula à presidência. Vocês concordam ou discordam com o senador ex-juiz Sérgio Moro? Então foi uma opinião aí que ele aproveitou a situação e disse que a cadeirada não é nada perto do retorno do Lula. Dá uma olhada só, o Pacheco, pessoal, ele veio defendendo o agronegócio. O governo Lula que sempre se posiciona contra o agro, falando que vem desmatamento, vem acabando com o país. Agora o Pacheco disse bem assim, ó: não é vergonhoso sermos o maior produtor de soja. E pediu ajuda do governo Lula, eu vou explicar todo o contexto. Foi aprovada pela União Europeia uma lei anti-desmatamento. Então, a partir do começo do ano que vem, o Brasil ia perder em torno de 20% de exportação de muitos itens aí, que é o carro-chefe do Brasil. Então o governo Lula vinha se colocando, nós somos a favor aí
de preservar a natureza, tudo, mas agora vai doendo o bolso, porque essa quantia aí de 20%, pessoal, representa mais de 20 bilhões de reais. Então, o Pacheco tá pedindo, pelo amor de Deus, Lula, fala com os caras lá, porque a gente tem que exportar. Freia essa lei anti-desmatamento. Então, é mais ou menos na linha que o Bolsonaro já defendia. Tem que proteger, mas tem que produzir para vender. Se o Brasil tem para produzir de forma sustentável, tem que produzir. Claro que a gente tem que proteger a floresta, ter fiscalização, mas a gente tem que produzir, pessoal, não pode parar tudo. Então agora o governo Lula vem sentindo na pele. 2 ministros já enviaram uma carta para a União Europeia, porque o agro tem o risco de perder em torno de 20% da produção, 20% do lucro da União Europeia, que é um fornecedor que paga bem. A gente viu aí o Putin peitando a União Europeia, tá vendendo gasolina, diesel para a China com desconto aí de quase 50%. Então, mais uma vez é provado que não adianta ficar matando e morrendo por Maduro, enquanto o que interessa para o Brasil, que são alianças como Estados Unidos e União Europeia, a gente vai deixando de lado. O Biden, que meio que apoiou o Lula durante a eleição, porque o Bolsonaro vinha num tom agressivo, deve estar completamente arrependido, porque o Brasil sempre apoia a Rússia, sempre apoia a China, sempre apoia a Irã, está apoiando aí, passando pano para a Venezuela, ao invés de defender os fornecedores chaves, os parceiros chaves, como Estados Unidos. Então, mais uma prova disso é que a Casa Branca se manifestou contra o governo brasileiro devido ao bloqueio da rede social X. Tem uma representante da Globo lá em Washington que perguntou: o X está bloqueado no Brasil aí mais ou menos 20 dias. O que é que você acha a respeito disso? E a resposta veio na lata. Ela falou bem assim: nós somos a favor da liberdade de expressão. Então qualquer tipo de bloqueio dessa maneira é inaceitável aqui pra gente da Casa Branca e a gente não apoia. E foi uma representante da Globo que recebeu essa resposta. Vê se a Globo publicou em algum lugar. Não publicou. Por quê, pessoal? Não quer que a informação de verdade que opinam lá da Casa Branca chegue em vocês. Então ela filtra o que vai ser divulgado para realmente não pegar mal com o que ela quer que chegue na população. Moraes está sem moral, vem perdendo espaço. Já são 24 pedidos de impeachment do mandatário. E agora até um aliado, um histórico aliado do Alexandre de Moraes, que é o Alessandro Vieira, o senador, ele está abrindo uma CPI que ele fala: pedido de impeachment, o Pacheco pode sentar em cima. A CPI, ele tem que dar um parecer, então não tem jeito. O Moraes ele tem 24 pedidos de impeachment, contra 17 do Barroso, 6 do Gilmar Mendes, 4 da Carmen Lúcia, 3 do Dias Toffoli, 2 do Edson Fachin, 2 do Luiz Fux, 1 do Flávio Dino e 1 do Nunes Marques. Então o Moraes vem liderando aí pedidos desde 2021. Para mostrar que a coisa não tá boa, quando se perde muito a cabeça de uma pessoa, quer dizer que o trabalho não tá bem feito. E agora, pessoal, retorno do X. Teve um comentário aqui, o Twitter voltou com mais de 12 mil curtidas. É muita gente, mas a Anatel, ela se pronunciou a respeito. Então o X voltou a funcionar em alguns aparelhos, mas a Anatel nega novidades na ordem do STF. Usuários relatam que o X, o ex-Twitter, voltou a funcionar em aparelhos sem o uso de redes privadas, que são os VPNs, no início do dia de hoje. A rede social está oficialmente suspensa no país desde agosto, por decisão monocrática do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Segundo relatos, os acessos estão ocorrendo a partir dos celulares Android e também do iOS, que é o iPhone. Também foi possível acessar a rede social por meio do navegador Google Chrome. Apesar do que parece ser uma falha, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, informou que não há nenhuma decisão por parte do STF ou do ministro Alexandre de Moraes e os casos estão sendo verificados pela Anatel. Pessoal, acredito que a gente pode ter novidade, que o X pode voltar, mas depois da eleição, porque a gente pode ver o 7 de setembro sem o X, a gente não conseguiu ver de fato o que aconteceu lá na Paulista, porque infelizmente as pessoas que estavam lá perderam essa ferramenta que centralizava tudo o que acontecia na Paulista. Então a gente ficou vendo notas de rodapé que os grandes jornais postavam, a gente não conseguia ver a amplitude de tudo o que aconteceu, que o X mostraria pra gente. Então o X, pessoal, é realmente maravilhoso para lazer, para trabalho,
e é uma arma política muito forte, que a esquerda sabe que a direita usa muito bem. Será que isso aí é censura? Me diz aí se você acha que a decisão do Moraes foi uma decisão técnica ou foi uma decisão política. Deixa no comentário que a opinião de vocês é muito importante. Esse é o boletim de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já se inscreve no canal, porque todo dia trazemos novidades aqui para vocês. Até a próxima e obrigado a todos.